Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente tem aí assumido um compromisso de todas as noites, de segunda a sexta, de 8 em diante, a gente está aqui com vocês, e no sábado de manhã também. Isso para mim é um. Pensa numa coisa boa. Vocês devem perceber que eu sou apaixonado, amo dar aula, amo conversar com vocês, amo a matemática. E apesar de profissionalmente estar também seguindo um outro caminho, mas eu adoro fazer isso. Nunca vou deixar de dar aula, porque é uma coisa que eu gosto, eu amo, eu desejo dar aula. Todo dia eu me acordo feliz porque vou dar aula. E uma das coisas que eu mais gosto em dar aula é saber que eu posso contribuir com vocês para que vocês possam alcançar os sonhos de vocês. E, sinceramente, eu fiquei muito triste essa semana com alguns acontecimentos. E aí eu vou compartilhar com vocês. Alguns alunos começaram a mandar mensagens para mim, inclusive vocês participaram, acho que foi ontem ou antes de ontem, alguém pediu para que eu falasse sobre TRI aqui. E eu estava conversando com alguns alunos, tanto no meu WhatsApp quanto no meu Instagram, e eu percebi que muita gente não sabe o que é a teoria de resposta ao item. Isso me deixou muito triste, pessoal, sabe? Eu confesso a vocês que eu fico muito abalado com essas coisas, porque assim, eu quero que vocês alcancem o sonho de vocês, alcancem os objetivos, sejam aprovados no Enem, eu quero que vocês cheguem lá, mas na verdade muita gente está informando coisa errada, está dizendo coisa estranha para vocês, vocês acabam acreditando, seguindo um negócio errado e acabam não tendo sucesso, por informações que vocês acabam tendo, que não condizem com a verdade, e eu fico triste por isso. E eu decidi parar um pouco a nossa sequência, e hoje eu decidi conversar com vocês sobre isso, porque eu estou muito incomodado pelo fato de que vocês não conhecem o que é a teoria de resposta ao item. Então hoje eu decidi conversar com vocês, rapidinho, meia horinha no máximo, sobre a teoria de resposta ao item. O bom dessa conversa é que vocês podem participar, vocês podem perguntar, assim como tem sido todas as nossas aulas durante a semana, vocês participando, vocês conversando, para que a gente interaja bem aqui. Então, primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, antes de falar sobre a TRI, é qual curso que vocês querem fazer? Por favor, comentem aí. Eu sei que a maioria de vocês querem medicina, mas eu queria ter uma noção geral se realmente é medicina que vocês querem, para que eu possa centralizar a nossa conversa baseada exatamente nisso aí. Mas eu tenho noção que a maioria de vocês querem medicina, tá certo? Bom, então temos aí medicina, ciência da computação, psicologia, medicina, direito, medicina, odonto, CFO, medicina, você vê. Muitos cursos concorridos. E aí eu te pergunto. Eu vou contar uma história para vocês primeiro, para depois perguntar. Olha só, muito. Eita, medicina aqui. Olha que coisa linda. Meio mundo de gente, ó. Tá vendo? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te contar uma história para a gente poder prosseguir. O meu filho, Fernando, ele inventou de lutar jiu-jitsu, certo? E eu achei engraçado, né? Porque Fernando, ele não tem um porte muito atlético, ele é magrinho, bem pequenininho. E ele inventou de lutar jiu-jitsu, ele queria lutar jiu-jitsu. Eu disse, meu Deus, eu não sei lutar jiu-jitsu, não entendo nada de jiu-jitsu, não sei nada de jiu-jitsu. E Fernando inventou de lutar jiu-jitsu. Eu disse, vamos embora, filho. Se você quer lutar jiu-jitsu, bota, vamos embora. E Fernando começou a fazer jiu-jitsu, sabe? E Fernando inventou de competir. Olha só, Fernando inventou de competir, velho. E Fernando foi para a competição. Disse, meu Deus, e agora? Então disse, Fernando, vem cá, papai não sabe de nada de jiu-jitsu, mas papai vai olhar uns vídeos aqui na internet para ter uma ideia. E eu comecei a olhar na internet alguns vídeos sobre quais eram os golpes, como é que fazia e tudo mais. E eu disse, Fernando, é o seguinte, toda luta que você for, você vai fazer assim, você vai correr, derrubar o seu oponente, né, com quem você está lutando, você derruba ele no chão, corre, passa por cima e dá uma chave de braço, faz uma americana. E eu escrevi bem direitinho, ó, é assim, e comecei a treinar com ele. Bora, derruba o papai. Agora vá, suba, faça a chave, passa a americana, tá, não sei o que, tá. E eu treinei Fernando para fazer sempre isso. Toda luta, eu quero que você faça isso, Fernando. Você vai, derruba o oponente,
passa a guarda e faz uma americana. Toda luta você faça sempre a mesma coisa. Beleza. E a gente foi pro campeonato. Primeiro campeonato, eu e Fernando. Fernando vai lutar, faixa branca, tudo bem direitinho, sem saber quase nada. Foi lá, primeira luta. Fernando foi, derrubou, passou a guarda, deu a chave de braço, acabou a luta. Em menos de 40 segundos, Fernando acabou a luta. Eu disse, rapaz, o menino, eita caramba. Segunda luta. Fernando derruba o cara, vai pra cima, dá a chave de braço, termina a luta. Terceira luta. Fernando faz a mesma coisa, termina a luta. Fernando foi campeão, né, desse campeonato somente fazendo isso. Derruba, passa a guarda, faz a chave de braço americana e acabou-se. Cara, ele disse, papai, fui campeão, recebeu a medalha, a gente foi para o segundo campeonato. Ele ganhou todas as lutas com essa mesma estratégia. E essa palavra que eu estou te dizendo, estratégia. Se você está querendo fazer a prova do Enem, você precisa de estratégia. Esse é o problema de vocês. Esse é o problema de você saber fazer a prova do Enem e ter um sucesso na prova do Enem. Não é porque Fernando sabe lutar. Fernando não sabe lutar. Essas coisas todas. Ele sabe o início. Ele agora passou para a faixa cinza. Está começando. Faz um ano que ele está treinando. Beleza. Mas Fernando tem uma coisa. Em todo campeonato tinha uma estratégia. E aí eu te pergunto, qual é a estratégia que você tem para resolver a prova de matemática do Enem? Bom, a sua estratégia tem que se basear na TRI. A Alice comentou aqui, a minha estratégia é oração. Olha só, excelente comentário, Jerry. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber a estratégia correta. E, obviamente, a estratégia correta para fazer a prova de matemática é você fazer, né, basear suas atitudes na teoria de resposta ao item, já que é ela que vai basear ou vai criar a sua pontuação, tá certo? Então, vamos lá. Professor, o que é a teoria de resposta ao item? Então, se você tiver um papel, se você tiver um lápis aí, eu gostaria que você anotasse isso aí, tá certo? Rama, vamos lá, Rama. Você, Rama, que gosta de definição. Você gosta das coisas aí, né, bem escritazinha aí, bem direitinho. Então, Rama, é o seguinte. Existem 3 parâmetros que determinam a sua nota do Enem. 3 parâmetros que balizam a teoria de resposta ao item, TRI. Quais são esses 3 parâmetros? Eu quero que você anote esses 3 parâmetros para que a gente converse sobre eles, e é sobre isso a nossa conversa hoje. Então, quais são os 3 parâmetros? Tá certo? Primeiro parâmetro. Primeiro parâmetro é o índice de facilidade. E é aqui onde reside a maior mentira que o povo conta a vocês. Índice de facilidade. Olha, um dos primeiros passos a ser observado é o índice de facilidade. Espera aí que eu converso sobre ele. Segundo passo. São 3 itens, né? Segundo passo. Índice de diferenciabilidade ou discriminação. Diferenciabilidade. Ó, primeiro passo, índice de facilidade. Anota aí, Rama. Índice de facilidade. Segundo, índice de diferenciabilidade. Terceiro passo, probabilidade de acerto casual. Então vamos anotar isso aí, os 3. Vamos lá, os 3. Primeiro passo, o primeiro item da teoria de resposta ao item é índice de facilidade. Segundo, índice de diferenciabilidade. Terceiro, probabilidade de acerto casual. Então a gente vai conversar sobre essas 3 coisas hoje nossa conversa é só sobre essas 3 coisas, para que vocês entendam como é que a nota do Enem de vocês é calculada, como é que a nota de matemática de vocês é calculada, e baseado em como ela é calculada, a gente vai traçar as nossas estratégias para resolver a prova, para conseguir o nosso sucesso, para ser aprovado. Perfeito? Então, vamos lá. Sobre o índice de facilidade, me diga uma coisa, qual é a mentira que o povo conta para vocês? O que é que o povo diz? O que é que vocês sabem sobre o índice de facilidade? O que é que a galera diz aí para vocês sobre o índice de facilidade? Me diz aí. Com certeza, o povo diz a vocês, olha, vocês têm que fazer as questões fáceis. Faça as questões, olha, garanta as fáceis. Pode, quem acerta as fáceis, domina. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu dizer um negócio a você. Vai lá. Primeiro passo é o índice de facilidade, né? Vamos lá. Primeiro, o índice de facilidade
Olha, Lucas está dizendo, ó, o povo diz que se acertar, faça a nota sobe. Errado, é errado. Não é assim, não é. Professor, e como é que é esse negócio? Vamos lá. Primeiro, o índice de facilidade, ele só é definido depois que a prova acaba. Depois que todo mundo faz a prova, é que o índice de facilidade vem ser definido. Então, assim, ó, você. Isso é um terror psicológico? Que é isso, Marcela? Que é isso? Putz, fui enganado 4 anos. O povo não sabe o que é TI, aí fica conversando besteira em sala de aula. Infelizmente, vocês acreditam nessas besteiras que o povo conta. Eu vou falar hoje, e tudo que eu falar hoje pode comprovar em qualquer lugar que você pode. Eu mando o artigo, mando o que você quiser, eu mostro a você sobre o que eu estou falando. Então é o seguinte. Primeiro, o índice de facilidade, ele só é criado, ele só é, vamos dizer assim, posto, ele só existe depois que a prova termina. Independente do que você acha fácil, do que eu acho fácil, fácil é o reflexo da prova feita. Então, deixa eu tentar te explicar. A prova de matemática tem 45 questões. Então, se a questão 1 foi feita aí e 90% das pessoas acertaram a questão 1, independente de você achar ela fácil, difícil, foi de logaritmo, ai meu Deus, era difícil demais. Se 90% das pessoas acertarem, a gente diz que o índice de facilidade daquela questão é 90%. Se 100% das pessoas acertarem, o índice de facilidade daquela questão é 100%. Se 10% das pessoas acertarem, o índice de facilidade daquela questão é 10%. Então, o índice de facilidade é a porcentagem de pessoas do universo que fizeram a prova lá, todo mundo, a porcentagem dessa galera que acertou a questão. Isso é chamado de índice de facilidade. Então, o índice de facilidade só é definido depois que a prova acaba. Apesar de você, não achei fácil, não achei difícil. Você não determina o índice de facilidade da prova. Quem determina o índice de facilidade da prova é o resultado da galera que fez a prova, entendeu, galera? Então é o seguinte: o índice de facilidade é a porcentagem de pessoas que acertou aquela questão. Tranquilo? Aí deixa eu falar aqui para vocês uma coisa que o povo não sabe, mas é verdade, pode catucar como você quiser na internet, você vai encontrar que isso aqui é verdade. Pois é, deixa eu dizer a vocês. Quanto mais fácil uma questão, menos ela vale no Enem. Então, ó, se uma questão tem um índice de facilidade alto, isso quer dizer que ela vale menos. Para com isso, rapaz. Para com isso. Se o povo está dizendo a vocês, faça. Mentira, é mentira. Quanto mais fácil é uma questão no Enem, menos ela vale, rapaz. É imoral o negócio desse. Como é que o povo diz a vocês, tá certo? Então, grava a primeira informação. Índice de facilidade é a porcentagem de pessoas que acertam aquela questão. E quanto mais aquela questão é acertada, menos ela vale. Perfeito? Pronto. Primeiro ponto, conversei com vocês. Quanto mais difícil aquela questão, mais ela vale. No entanto, pessoal, o índice de facilidade não é a única coisa que determina a nota de uma questão. Então, não é só isso que vai determinar quanto vale a questão, tá certo? Não é só isso, não. São outras coisas. Raíssa, você aí que está participando de boa e tudo mais. Normalmente, as mulheres gostam de comprar algumas coisas específicas. Por exemplo, minha esposa chegou em casa, um dia desse aí, faz um tempo, com um batom. E ela comprou esse batom e disse: olha que batom lindo. Eu digo: certo. Quanto foi esse batom? Ela disse: amor, foi R$ 158. Eu digo: quanto foi um batom? 150. Quem molesta compra um batom de R$ 158? Meu amigo, que moleque. Aí eu fui brigar, mas Marina, como é que você compra um batom de R$ 158? Não sei o que tá. Ela disse: mas amor, esse batom, ele tem uma substância que ativa, são micro não sei quem, micropartículas que engrossam os lábios, que os lábios ficam mais carnudos, não sei o que, fica 24 horas. Taca, molesta, rapaz. Com R$ 158, eu compro 15 batom da Avon e fico trocando de cor de meia em meia hora. Ela disse: e aí? Você acha que eu vou comprar 15 batons da Avon que não passa meia hora a cor, não sei o que, não sei o que? Eu disse: Marina, então me diga uma coisa. O que importa para você? O que importa? Estão dizendo aqui, a Avon tem chumbinho. O que importa para você no batom? Ela disse: meu filho, não é só preço. Não é só preço. O que importa para mim é qualidade. Então, veja, ela falou
que existem características mais importantes ou características que devem ser consideradas além do preço. Não é só o preço, é qualidade, tá certo? Então, Raíssa, o que é que eu estou querendo dizer com essa história? Estou querendo dizer a você o seguinte: muita gente foca no índice de facilidade. No entanto, ele não é tudo. Esse índice de facilidade não é tudo. Preço de batom não é tudo. Preço de batom é apenas uma das características. Não adianta ter preço barato e ser testado em animais. Não adianta ter preço barato e ter chumbinho. O que é que adianta? Aí eu estou querendo dizer a vocês isso. Não adianta ser fácil e não atingir as outras características da TRI. Não adianta ser difícil e não atingir as outras características da TRI. São necessárias as três características. Interações entre as três características, não apenas a facilidade. Ficou claro para vocês, pessoal, que não é só a facilidade que vai determinar o valor de uma questão no Enem, mas a interação da facilidade com as outras características. Ficou claro para vocês isso aí, pessoal? Então vamos lá. Vamos conversar sobre mais uma outra característica. Índice de diferenciabilidade. Vocês conhecem esse índice de diferenciabilidade? Alguém já falou para vocês sobre essa diferenciabilidade? Então, deixa eu conversar com vocês. O que é o índice de diferenciabilidade? Isabela, é o seguinte, Isabela, você comentou aí que não. Eu vou falar em palavras chulas para você entender, tá certo? Não fique com raiva, não. Vou falar em palavras chulas. Existe o fodão em matemática, o cabo que é peso, o cabo que é moleque doido, o cabo sabe tudo. Existe o meio enganchado, que não sabe de nada. Meu irmão, o bicho não sabe nada. O bicho foi multiplicar por 10 e não sabia fazer. 3 vezes 10 disse, rapaz, sei não. Teve que contar nos dedos assim. 3 vezes 10 não soube fazer. Pronto, existe o cabo fodão, existe o cabo que não sabe de nada. Como é que você faz para diferenciar o fodão do cabo que não sabe de nada? Night comentou, eu sou o cabo aqui que não sabe de nada, Pio, o bicho chora. Ô cabo chorão. Ei, aí me diz uma coisa. Como é que eu faço para diferenciar o cabo que sabe muito do cabo que sabe pouco? Pois é, existe um negócio chamado índice de diferenciabilidade, tá certo, pessoal? Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar uma questão do Enem, aí a questão do Enem. Quanto é 2 mais 1? Todo mundo sabe que 2 mais 1 vale quanto? 3. Se o caba sabe muito ou se o caba sabe pouco, tanto o caba que sabe muito quanto o caba que sabe pouco vai acertar essa questão, porque 2 mais 1 é 3, todo mundo sabe fazer. Saiba muito ou saiba pouco, todo mundo sabe fazer. Concorda comigo, pessoal? Então, essa questão, ela não diferencia bem quem sabe muito de quem sabe pouco. Por que ela não diferencia? Porque quem sabe muito e quem sabe pouco vai acertar essa questão. Então, ela não diferencia bem. Ela tem um baixo índice de diferenciabilidade, porque ela diferencia pouco. Entende? Então, veja. A questão pode ser fácil demais, ela já vale pouco porque é fácil demais, e ela pode não diferenciar bem, ou seja, ela é tão fácil que todo mundo acerta. Então, mais um motivo para ela valer menos ainda. Então, se ela é fácil demais e todo mundo vai acertar, tanto quem é bom quanto quem é ruim, então ela tem um baixo índice de facilidade, ela tem um baixo índice de diferenciabilidade e um alto índice de facilidade. Alto índice de facilidade, pontuação pequena, baixo índice de diferenciabilidade, pontuação pequena. Então, se ela é fácil demais, a ponto que todo mundo acerta, pois é, ela não vale quase nada a questão. Estão entendendo isso aí, pessoal? Agora, se ela é fácil porque, vamos dizer assim, 78%, 80% das pessoas acertaram. No entanto, essas 80% das pessoas foram pessoas do grupo das pessoas que sabem muito, aí ela é uma questão que tem um pouquinho de diferenciabilidade. Raíssa está perguntando, professor, isso só é determinado depois da prova? Exato, Raíssa, porque eu preciso do resultado das pessoas para saber se elas são boas ou são ruins. Entende, Raíssa? Quando eu digo boa e ruim, entenda que é uma palavreada meio estranha, mas assim, é para ficar mais fácil vocês entenderem. Eu não estou sendo preconceituoso, nem estou dizendo nada com ninguém, não. É só para vocês entenderem, tá certo? Então é o seguinte, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Por que estatística tem uma boa pontuação? Peraí que eu falo, viu, Roberta? Não, deixa eu falar logo, então. Roberta, é o seguinte, estatística é um conteúdo mais fácil, concorda comigo, porém é um conteúdo que diferencia bem. Sabe por que ele diferencia bem, Roberta? Porque, por exemplo, mediana.
Quem é da escola particular vê o conteúdo de mediana. Quem é da escola pública não vê esse conteúdo de mediana. Raramente vê esse conteúdo de mediana. Porque falta professor, porque não tem aula, porque o povo deixa para lá, porque não sei o quê. Acaba que, por ser um assunto fácil, mas a escola pública não vê, a escola pública acaba não acertando. A escola particular acerta, então você tem uma quantidade boa de pessoas acertando, um índice de facilidade considerável, e você tem uma diferenciação, porque o público que acerta mais está acertando mediana, mas o público que é da escola pública não acerta, então acaba que existe uma diferenciação. Então ela tem um alto índice de diferenciabilidade e tem um índice de facilidade considerável. Então ela pontua bem no Enem. Entende? Foi a Raíssa que perguntou? Foi não, foi a Roberta. Entende, Roberta? Então, com essa combinação de itens, estatística vale mais, tá certo? Bom, professor, então vamos começar mais um pouco sobre esse índice de diferenciabilidade. Para vocês entenderem mais ou menos como é que ele funciona, é assim, ó. O índice de diferenciabilidade, ele divide o grupo em 3 pessoas. Eu pego as 33% mais acertadas e as 33% menos acertadas. Aí eu vejo aqui, ó, quem acertou, né, isso aqui, quem acertou isso aqui. Será que tem diferença? Quais são as questões que só acertou quem acertou muito, que é os cabas bons, os cabas que sabem? E quais foram as questões que só os cabas ruins acertaram? Quais foram as questões que diferenciaram bem? Só os cabas ruins não, né? Os cabas ruins não acertaram, os cabas ruins não acertaram e os cabas bons acertaram, todo mundo. Então, quais são as questões que diferenciam esses dois grupos? Os bons dos ruins. Eu pego quem acerta mais e vejo quais questões eles acertaram. Eu pego quem acerta menos e vejo quais questões eles acertaram. E eu vejo a diferença de questões. Quais são as questões que essa galera aqui está acertando, que essa galera aqui não está acertando? Pois é, essas questões são chamadas de questões com alto índice de diferenciabilidade. Então, quanto mais alto for o índice de diferenciabilidade, mais pontuação tem aquela questão. Então, quanto mais ela diferenciar, mais ela pontua. Entenda, já existe uma interação entre essas duas características. O batom da Avon é barato, mas é uma porcaria, porque ele é testado em animais e ele tem chumbinho. Mas se ele for barato e tiver uma boa qualidade, você acaba comprando, porque ele é barato e tem uma boa qualidade, porque é assim, porque é assado, porque é assim, porque é assado. Então, não é porque uma questão é fácil que ela vai pontuar muito ou que ela vai pontuar pouco. Por ser fácil, ela pontua pouco. Mas se ela for fácil e tem um alto índice de diferenciabilidade, ela vai pontuar mais. Entende o que eu estou querendo dizer? É uma interação entre esses dois parâmetros. Beleza, pessoal? Beleza. Pronto. Aí agora vem o terceiro parâmetro. Sim, antes de eu passar para o terceiro, ficou claro o que é índice de diferenciabilidade? É aquela questão que diferencia bem quem é bom de quem, entre aspas, é ruim. Ficou claro, né? Pronto. Índice de diferenciabilidade. Professor, diga um conceito aí para anotar. Vamos lá. O índice de facilidade é a porcentagem das pessoas que acertam aquela questão. O índice de diferenciabilidade é calculado através da seguinte ideia. Se uma questão é acertada pelo grupo dos bons e não é acertada pelo grupo dos ruins, essa questão diferencia quem é bom de quem é ruim. Então, quanto mais uma questão for acertada exclusivamente pelo grupo dos bons, que são aqueles que acertaram muito mais questões, mais ela tem, mais alto é o índice de diferenciabilidade dessa questão. Tá certo, Isabela? Então, quanto mais uma questão for acertada pelo grupo que tem uma maior proficiência, uma maior quantidade de questões acertadas, mais diferenciável é essa questão. Tá certo? Bom, vamos agora para o terceiro item. Vamos agora para... Valeu, Isabela? Valeu, Isabela. Vamos agora para o terceiro item. O terceiro item... Depois responde a questão de Raquel. Eu não vi a questão de Raquel. Deixa eu catucar aqui para ver aqui. Foi que Raquel perguntou. Não vi. Cadê Raquel? Cadê Raquel? Não vi. Raquel, pergunta de novo, Raquel, que eu não estou encontrando, não. Estou encontrando, não, Raquel. Pergunta de novo. Copia e cola de novo a pergunta aí, Raquel. Não estou vendo, não. Viu? Bom. Pronto. Roberta, né? Roberta perguntou aí. Vamos lá. Bom, então vamos para o terceiro item para poder responder essa pergunta aí de Raquel, tá certo? Vamos lá. Terceiro item de Raquel. Raquel, existe um terceiro item que é a probabilidade de acerto casual. Probabilidade de acerto casual. Lembra do terceiro item? Beleza.
Como é que a gente vê essa probabilidade de acerto casual? Essa probabilidade de acerto casual, ela tem a ver com a coerência do aluno. Existe uma curva característica para o item, tá certo? Deixa eu tentar aqui desenhar essa curva para vocês. Eu vou tentar desenhar essa curva para vocês, para que vocês entendam mais ou menos como é que funciona esse negócio de curva característica para o item, tá certo? Então, vamos tentar aqui mostrar para vocês essa curva. Olha só, pessoal. Vocês, né, matemática, a gente tem que saber um pouquinho de gráficos, né? Então, vamos pensar aqui em gráfico. Então, você tem aqui um gráfico, tá certo? Você tem, todo gráfico tem o eixo Y e o eixo X, né? Como a gente sabe que acontece. E aí, eu vou tentar encontrar a probabilidade de um aluno acertar esse item. Então, vamos dizer, aqui é a probabilidade de um aluno acertar esse item de acordo com a habilidade que ele possui, certo? Então, a probabilidade em função... Deixa eu botar o nome todo, né? Probabilidade em função da habilidade, tá certo? Então, vamos dizer assim, o que é coerente, pessoal? O que é coerente? Me diga aí o que é coerente. É coerente uma pessoa, quanto mais habilidade ela tiver, maior é a probabilidade dela acertar aquele item. Concorda comigo? Então, quanto mais habilidade ela tem, maior é a probabilidade dela acertar esse item. Tá, professor? Sim, e daí? Assim, tudo bem, professor, eu entendo. Mas assim, e aí? E aí, pessoal, que é o seguinte, quando a gente tem um item em específico, a gente tem diferentes probabilidades de você acertar esse item. Como assim? Quando a sua habilidade é pequena, a probabilidade é pequena, mas à medida que sua habilidade aumenta, a probabilidade aumenta. Isso aqui é o esperado para a gente. Por exemplo, pegue uma pessoa do grupo dos bons. Se ela é do grupo dos bons, ela tem uma habilidade legal para aquela questão. Se ela tem uma habilidade legal para aquela questão, a ideia é que ela se encontre aqui. A bicha tem habilidade. O povo pensa no carro para ter habilidade. Se ela tem uma habilidade legal, ela tem uma probabilidade alta de acertar a questão. Então, veja só. Uma questão difícil, para que você acerte ela, com uma probabilidade alta de acerto, vamos dizer assim, você precisa estar no grupo das pessoas que têm alta habilidade. Se você pega uma questão difícil, você tem que ter uma alta habilidade para que você tenha uma alta probabilidade de acerto. A minha intenção com esse gráfico é mostrar isso para você. Se você tem uma baixa habilidade, a probabilidade de você acertar aquela questão difícil é pequena, entende? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz, né, se eu consegui passar a mensagem com esse gráfico. Se você tem uma alta habilidade, ou seja, é do grupo dos bons, você tem uma alta probabilidade de acertar uma questão difícil. Se você é do grupo dos ruins, entre aspas, você tem uma baixa habilidade, portanto, uma baixa probabilidade de acertar uma questão difícil. Então, o jogo aqui, Roberta e Raquel, é você saber em qual dos grupos você se classificou. Se você for classificado como sendo do grupo da alta habilidade, se você foi classificado no grupo dos bons, você tem uma probabilidade alta de acertar uma questão difícil. Então, você vai pontuar mais quando você for coerente. De que maneira? Se você tem alta habilidade, você vai acertar as fáceis, vai acertar as médias e vai acertar as difíceis, porque você está no grupo dos bons e você tem uma probabilidade alta de acertar esses itens, não acertando no chute. O terceiro parâmetro é probabilidade de acerto casual. Quando você é classificado no grupo dos bons, a sua probabilidade de acerto casual, o que é acerto casual? No chute. A probabilidade de você ter acertado no chute é pequena. Então, quanto menor for a probabilidade de você ter acertado no chute, mais vai valer a sua questão. Então, quando você está no grupo dos bons, você tem uma alta probabilidade de acertar porque você é peso. Então, a sua questão vale mais. Veja o que é que está acontecendo. Você tem um item específico, aquela questão é difícil. Aí você é um caba bom, considerado como sendo bom. Você tem muita habilidade. Você tem uma probabilidade alta de acertar aquela questão. Você acerta aquela questão, ela vale muito para você, certo? Agora, veja.
fui classificado como sendo do grupo dos ruins. Se eu fui classificado como sendo do grupo dos ruins, eu tenho uma baixa probabilidade de acertar uma questão difícil. Então, se eu tenho uma baixa probabilidade de acertar uma questão difícil, se eu acerto aquela questão difícil, o Enem entende. Peraí, ele é do grupo dos ruins. Como é que ele é do grupo dos ruins e acerta uma questão difícil? Então, se ele acertou uma questão difícil, o que é que vai acontecer? Aquela questão não vai valer o que deveria estar valendo para ele, porque ele tem uma alta probabilidade de acerto casual. Ou seja, o infeliz é ruim e acertou aquela questão no chute. Aí ele pontua menos. Então, Roberta e Raquel, respondendo a pergunta de vocês. Professor, se eu acertar uma difícil, sem ter acertado as fáceis, a minha nota baixa, não é exatamente acertar difícil sem ter acertado a fácil. É você entender em que grupo você foi classificado. Se você está no grupo dos bons ou dos ruins, e estando nos bons ou no ruim, como é que você tem a sua probabilidade? Aí, pronto, nem se pode mais acertar no chute agora. É exatamente isso, Nath. É para coibir essa coisa de estar chutando. Porque no momento em que você acerta no chute, o que é que vai acontecer? Você tem um número maior de questões e você não sabe. Como é que o cara vai saber se foi chute ou se não foi chute? A gente sabe se foi chute ou se não foi chute, analisando a probabilidade de acerto casual. Classificando o aluno como sendo, entre aspas, bom ou ruim. Classificando ele em alta probabilidade de acerto ou baixa probabilidade de acerto. Então, a ideia não é acertar fácil, acertar difícil. A ideia é juntar esses três parâmetros. Para que a gente continue conversando. Professor, Raíssa está perguntando, chutar errado ou deixar em branco tem diferença? Tem diferença, Raíssa. Por que tem diferença? Quando você deixa em branco, automaticamente o Enem já entende que aquela questão está errada. Então você já errou de cara, certo? Quando você chuta, existe a possibilidade de você acertar. Mesmo que seja no chute, você vai pontuar. Possa ser que você não pontue o máximo que aquilo valeria, porque você acabou acertando no chute, e se você for encaixado como sendo do grupo ruim, então você vai ter uma baixa probabilidade, e assim vai, como a gente conversou. Mas chutar é melhor do que deixar em branco, porque no chute você pode acertar, e acertando você vai pontuar. Por mais que não seja a máxima, você vai pontuar. Mas no deixar em branco, você vai perder de todo jeito, você não vai ganhar nada, tá certo? Vamos lá. Se acertou no chute para valer mais, tem que ter sorte. Se acertou no chute, era para valer mais. Tem que ter. E sorte é para poucos. Beleza. Então é para acertar as mais fáceis, para difíceis valerem mais. Lucas, basicamente, assim, o que você falou tem um fundo de verdade. Espera aí que eu esclareço um pouquinho mais o que você está dizendo. Professor, mas tem um número de questões específico para se classificar nesse quesito de habilidade, ou tem que acertar os 3 níveis mesmo? O negócio é não perder a fé. Bom, então deixa eu tentar falar para vocês. Cuidado para não pensar somente em facilidade. Fácil ou difícil, fácil ou difícil. Ah, então tem que acertar fácil para encontrar difícil. Ah, fácil ou difícil. Não, não é só fácil e difícil, como a gente conversou. Preço de batom não é tudo. Facilidade de questão também não é tudo, tá certo? Então vamos lá. Não vamos atentar apenas para a facilidade, porque preço de batom não é tudo. Preço é apenas uma característica, e tem gente que nem olha para preço. Não é só preço, é preço aliado a... Professor, tem gente dizendo que 20 questões já passa de 700. Depende da prova, depende de tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Esse ano, por exemplo, as notas foram muito mais baixas do que os anos anteriores. Aí vocês estão dizendo assim, por que que esse ano as notas foram muito mais baixas do que as dos anos anteriores? Por quê? Porque quando a gente juntou o índice de facilidade com o índice de diferenciabilidade, com a probabilidade de acerto casual, a nota caiu. Então, as questões foram mais fáceis, as questões diferenciaram menos e as questões provavelmente tiveram uma probabilidade maior de acerto no chute. Então, com esses fatores entrelaçados, essa relação fez com que a nota caísse. Então, depende da prova. Eu não tenho como prever o que vai acontecer na prova do Enem esse ano. Não é só um fator que vai determinar a prova inteira, hein? É a relação entre esses três fatores. Então, deixa eu reformular essa pergunta de vocês para responder bem direitinho para vocês. Existem 3 tipos de questões no Enem: as pré-requisito, a requisito e as pós-requisito. Qual é a diferença entre
pré-requisito, requisito e pós-requisito. Pré-requisito, o nome já está dizendo tudo, é pré. É pré, vem antes de alguma coisa. Requisito, por exemplo, deixa eu tentar falar aqui para vocês. Você tem uma questão de potenciação, de um fulano elevado a cicrano, e você tem uma questão de multiplicação. Aí vamos pensar um pouco. O cara acerta a questão de potenciação. O cara fez a potência, fez a conta lá, notação científica, potenciação, e acertou. Aí tem uma questão de multiplicação. Aí na de multiplicação, que era para multiplicar fulano por ciclano, o cara errou. Me diz uma coisa, esse cara é coerente? Esse cara está sendo coerente? Eu não quero saber se a questão de multiplicação foi fácil ou difícil. Eu não quero saber se a de potenciação foi fácil ou difícil. Eu quero saber o seguinte, se o cara acerta uma questão de potenciação, ele sabe multiplicar. É impossível você saber fazer potência sem saber multiplicar. Então, quando você acerta a de potenciação sem acertar a de multiplicação, o que é que vai acontecer? Você vai ser considerado como uma pessoa que é incoerente. E por ser incoerente, a probabilidade de você ter acertado a de potenciação no chute foi alta. Por isso que você vai pontuar menos nela. Então, olha só. Não é porque eu tenho que acertar fácil para que a difícil tenha um valor maior. Não. Eu tenho que ser coerente. Se eu acertar uma difícil, é muito mais provável que eu tenha acertado o pré-requisito, a requisito que tiver antes dela eu tenha acertado. Então, deixa eu tentar aqui fechar com vocês. Qual é a situação ideal para vocês que querem passar em medicina, em direito, em odonto, nesses cursos mais concorridos? Qual é a preocupação de vocês? Primeiro, ser classificado no grupo dos bons. Segundo, por que tem que ser classificado no grupo dos bons? Para que você possa ter mais questões com diferenciabilidade e que você seja, vamos dizer assim, receba mais pontos pela probabilidade de você ter acertado, porque você tem habilidade, não por ser ao acaso. E esse negócio de fácil e difícil, não vá, eita, vou procurar primeiro as fáceis. Menino, você não tem como saber quais são as fáceis, não. Lembre-se que as fáceis são determinadas pelo resultado da prova. Uma questão pode ter sido fácil para você, mas ela pode ter sido difícil para a torcida do Flamengo todinha, entende? Então, por exemplo, eu sou um cara que adoro logaritmo, beleza? Eu gosto, adoro logaritmo. Para mim, uma questão de logaritmo é fácil, mas para o resto das pessoas é difícil. Então, o que é fácil para você pode não ser fácil para as outras pessoas. Então, não existe isso de pegar a prova e começar a fazer a prova com as mais fáceis. Não existe isso, pelo amor de Deus. Calma, calma. Não, professor, eu tenho que começar de trás para frente, porque me disseram que de trás para frente. Menino, as 4 provas, as 4 cores, têm ordens diferentes de página. Em uma prova, o que começa é o que termina na outra. Não existe isso de começar de trás para frente. Não existe essa leseira. Mas, professor, eu tenho que fazer o quê? Você tem que ir preparado para fazer a prova inteira. Você tem que ir preparado para acertar, entre aspas, tudo. Se você quer passar em medicina, se você quer passar em direito, se quer passar em odonto, quer passar no CFO, você tem que acertar pelo menos 35 questões. E para acertar 35 questões, minha filha, você tem que acertar quase tudo, porque 35 é quase tudo. Ah, professor, mas 35 de 45 é muito. É muito. Para você passar, você tem que acertar 35. Não existe esse negócio milagroso de dizer assim, acertar as fáceis, fiz 900 no Enem e falta nas fáceis. Não existe isso, pelo amor de Deus. Pronto. A Alice comentou aqui. A verdade é que não tem fórmula mágica. É estudar e fim. Eli comentou aqui. Bom, Alice, eu concordo com você. Mas, assim, estudar da maneira correta. Estudar errado, você vai se lascar do mesmo jeito. Então, tem que estudar da maneira correta. E quando eu digo estudar da maneira correta, vamos lá. Quais são os assuntos que mais caem no Enem? O que é mais importante para o Enem? Alice, por exemplo, eu não sei. Tem gente que passa 6 meses estudando logaritmo. Aí quando vai para o Enem, cai uma questão. Cara, do que adianta o cara passar 6 meses estudando logaritmo para cair uma questão? Aí tem gente que pega conjuntos. Eu vou estudar conjuntos. Aí, pertence, não pertence, está contido, não está contido, incluso, não incluso, Czinho, Ezinho. Nunca caiu um negócio desse no Enem, de contido, não contido, Czinho, Ezinho. Que molesta o cara tem que estudar isso. Os materiais que vocês encontram por aí, e aí eu estou falando como criticar o sistema, não é crítica específica a fulano ou a cicrano, os materiais que vocês usam por aí, eles são módulos, esses módulos, às vezes, eles são produzidos comercialmente para o Brasil inteiro e não atendem à demanda específica do que você quer, que é Enem.
Como São Paulo é o maior mercado consumidor, então, normalmente, os livros que a gente faz são voltados para São Paulo, que não adotou o Enem completamente. Então, São Paulo, né, o maior mercado consumidor, livros completos, com tudo. Aí você acaba estudando uma coisa que não cai no Enem. Aí eu te pergunto, serve de quê? Botar as tuas forças numa coisa que não cai no Enem. Então, você acaba estudando errado. Alice, você tem que saber, é estudar e pronto, concordo, mas é estudar e pronto, estudar corretamente. Estudar sabendo o que você precisa estudar, o que mais cai no Enem, como cai e em cima daquilo. E não perder tempo com coisa que não vale a pena, certo? Raíssa perguntou, o que é um distrator? Raíssa, é o seguinte, existem 5 alternativas numa questão, certo? Aquelas alternativas ali são feitas, ó, Alan, por isso que nós estamos fazendo curso de antes. É, exatamente, Lucas, dá pelo curso, rapaz, tá adivinhando, né? É exatamente isso aí. Olha, vou comentar uma coisa com vocês. Raíssa perguntou aqui, o que é um distrator? Existem 5 alternativas. Raíssa, é o seguinte, quem sabe elaborar a prova do Enem sabe o que eu estou querendo dizer. Cada alternativa, ela é obtida de uma maneira específica. Por exemplo, Raíssa, eu fiz uma questão, aí o certo era multiplicar. Multiplicando, você chega na letra A. Beleza. Mas se você, ao invés de multiplicar, você subtrair, você chega na letra B. E se você, ao invés de subtrair, você somar, você chega na letra C. E se você dividir, ao invés de fazer, você chega na letra D. Aí, assim, o que acontece? Distrator é quando você pega um passo daquela conta que você está fazendo, um passo daquela resolução, troca uma coisa certa por uma errada e acaba chegando a uma resposta diferente. O distrator não são alternativas aleatórias, que você bota 5, 10, 15, 20, pronto, marca aí. Não, não é assim não. Os distratores são pensados para que quando você erre um passo daquela resolução, você tenha aquela resposta, entende? Então, normalmente, um dos distratores é aleatório, para saber que aquela pessoa que marcou aquela letra é porque aquela pessoa não sabe mesmo, e os outros distratores, um é o correto e os outros são obtidos através de erros na resolução. Para quê? Para que o governo saiba identificar o que é que está sendo feito errado no ensino brasileiro. Por exemplo, eu percebi que toda escola pública, ao invés de multiplicar, está somando. Então tem alguma coisa errada com o ensino de multiplicação na escola pública, porque eles estão trocando multiplicar por somar. Então os distratores são produzidos, são criados, baseados em passos errados durante a resolução, tá certo? Não são coisas aleatórias. Eu não estou vendo aqui a pergunta de Flaviane. Cadê Flaviane? Pergunta novamente, porque tem muita pergunta. Tá aqui, pronto, vi. Professor, eu ouvi falar sobre isso, que no Enem sempre tem 2 alternativas. Uma é a certa, a outra é a mais ou menos certa. Se não marcar a certa, mas marcar a outra, conta alguma coisa ou não. Flaviane, é o seguinte, consegui encontrar. Flaviane, é o seguinte, conta indiretamente, tá certo, Flaviane? Como assim, professor, conta indiretamente? Porque você está construindo a sua habilidade. Você está sendo classificado como sendo do grupo do bom ou do grupo dos ruins. No momento em que você marca uma quase certa, você mostrou uma habilidade parcial para resolver aquela questão. E como você mostrou uma habilidade parcial, você tem mais habilidade do que quem não mostrou nenhuma habilidade. Então, para você, a probabilidade de acerto casual, ela diminui um pouco. A probabilidade do chute diminui um pouco, porque você mostrou que você tem uma habilidade parcial para resolver aquele tipo de questão. Entende o que eu estou querendo dizer? Flaviano, ficou clara a minha resposta para você? Então, quando você marca uma quase correta, você mostra uma habilidade parcial, e essa habilidade parcial vai ser contada mais na frente como sendo uma pessoa que tem uma probabilidade de acertar porque estava fazendo de verdade e não porque chutou. Já uma pessoa que marca uma coisa que tem nada a ver, acaba sabe, esse cara aqui marcou um negócio nada a ver, se ele marcou um negócio nada a ver, então esse cara aqui não sabe muito não, a probabilidade do chute dele é maior, tá certo? Professor, quais são os assuntos que pontuam mais, fora estatística? Com certeza, porcentagem, regra de 3, com certeza, análise combinatória, probabilidade, estatística. Esses assuntos pontuam muito. Tem muita gente que diz, geometria plana. Meu amigo, geometria plana é um mundo. Geometria plana, o módulo da gente tem quase 400 páginas. É muita coisa para um assunto. Cai muito no Enem? Não, não cai muito no Enem. É porque é assim, cai 3 questões de um assunto gigantesco, aí eu acabo de cair. Não, não é assim. Então, o que é que pontua mais no Enem? Pontua mais no Enem. Porcentagem, regra de 3, razão, proporção, estatística, análise combinatória, probabilidade. Isso pontua muito no Enem, certo?
Vamos lá. Professor, termine de explicar sobre as questões pré-requisitos. É o seguinte, Isabela, então uma questão pré-requisito é aquela questão que tem um assunto que vai ser pré-requisito para a resolução de outra questão. Por exemplo, para você resolver a questão de porcentagem, você tem que saber o que é uma razão, que é uma divisão. Então, não adianta você acertar uma de porcentagem sem acertar as questões de divisão. Ela é pré-requisito. Requisito é uma questão que mistura duas áreas de conhecimento. Por exemplo, a área de uma figura plana com uma porcentagem. Então, você misturou geometria com porcentagem. São duas áreas diferentes. Isso é uma questão requisito. E após requisito é aquela que você tem que tomar a decisão. Por exemplo, aparece opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. A pergunta, é melhor comprar qual delas? Aí você vai fazendo, faz a conta. E se eu comprar assim vai ser assado, se eu comprar assim vai ser assado, se eu comprar assim vai ser assado, se eu comprar assim vai ser assado. Então é melhor essa opção. Essa é a pós-requisito. Essas questões estão interconectadas de tal forma que você tem que mostrar habilidade para a resolução. E quanto mais habilidade você mostrar na resolução, melhor vai ser aquele seu gráfico da curva característica do item para você. Com mais habilidade, maior é a probabilidade de você acertar porque você sabe e não porque você chutou. Então, mais vale a questão para você. Então, a ideia é basicamente essa, tá certo? Bom, pessoal, aí me diga uma coisa. O que é que você indica, então, professor, para a gente fazer? Como é que você indica para a gente estudar? Primeiro, você precisa estudar com alguém que entenda o que é isso. Não adianta você assistir aula com um professor que não sabe o que é TRI, porque a aula do professor ela vai ser criada de maneira aleatória. Você vai assistir aquela aula que é sobre o conteúdo, por exemplo, é sobre análise combinatória, e ele vai falar coisa que não tem nada a ver. Ele vai dar o assunto análise combinatória como aparece em todos os livros, mas ele não vai centrar para vocês o que realmente vocês precisam em análise combinatória. Então, quando você estuda, assiste aula com um professor, com alguém que te orienta no geral, vamos dizer assim, sem a TRI, sem a especificidade do Enem, você acaba gastando muita energia para uma coisa que não vai servir. É como se você fosse aprender a nadar e o teu professor está lá, te ensinando todos os estilos de natação. Aí, na verdade, semana que vem tem uma competição estilo borboleta. Aí o professor, não, mas você vai estudar todos os estilos. Porque quando você estuda todos os estilos, você é um nadador profissional, porque você nada, porque não sei o quê. Cara, se a sua competição é de estilo borboleta, aprenda a nadar tudo depois. Concentre no estilo borboleta, treine o estilo borboleta, faça o estilo borboleta. Eu tenho certeza que a probabilidade de você ganhar essa competição é muito maior. Depois você aprende os outros. Fazer todos os outros estilos pode desenvolver características como respiração, como resistência, mas não vai treinar você no que você realmente precisa, que é o estilo de natação. Então, o que é que eu estou querendo dizer a você? Resolver questões de assuntos ou de tópicos que não caem no Enem, pode desenvolver o seu psicológico, pode desenvolver a sua resistência, pode desenvolver a sua organização, mas não desenvolve o que você mais precisa, que é saber o conteúdo, saber o que é certo, saber as estratégias para vencer, para conseguir chegar naquela questão, tá certo? As coleções de matemática, compreensão e prática de Enio e a do projeto múltiplo são bons. Gabriel, é o seguinte, Gabriel, para te ser sincero, a minha indignação com os materiais que existem no Brasil é gigantesca, porque é um material comercial, é uma coisa criada para o Brasil inteiro. Então, eu precisei escrever tópico por tópico. Os meninos que estudam comigo sabem que eu escrevi a teoria bem bonitinho, numa linguagem acessível, que eu fiz tudo organizadinho, tudo certinho, exatamente porque eu não sou satisfeito com as coisas que existem aí pelo Brasil. Inclusive, muita gente me copia, muita gente pega meus textos, pega minhas coisas, pega minhas questões. É bom, porque a gente sabe que quem copia está, né, gostando do trabalho da pessoa. Né? Então, basicamente, não indico materiais por aí, porque eu sei que não são bons, porque as pessoas não entendem o que é TRI, não fazem prova do Enem. Quantos desses professores fazem a prova completa do Enem? Fazer só a sua matéria é fácil demais, mano. Fazer só matemática é bom demais. Pontuar bom demais, faça tudo. Eu quero que entenda tudo. Quero que entenda TRI, quero que entenda do Enem. Uma pessoa que entende bem de Enem consegue produzir um material bom. Então, eu não aconselho estudar por esses livros, porque eles são materiais comerciais, para vender para São Paulo, para vender para todos os vestibulares, e não específicos para o Enem. Tá certo? Aí, professor, o que é que seria interessante? Alice, pronto, você, Alice, você tem acesso, você teve acesso agora, Alice, a parte de análise combinatória. Você está assistindo a aula com a gente de análise combinatória. Veja que o que tem nesse material, nesse módulo, é muito específico, é muito focado para o que você precisa para o Enem. A ideia é essa, é você encontrar um material
focado, específico, né? Vamos dizer assim, exatamente o que o Enem tem cobrado, para não perder tempo, já que o tempo é uma coisa tão preciosa para vocês. Já que a gente está falando em tempo, um outro problema de vocês é não gerir o tempo na hora da prova. Vocês não conseguem gerir o tempo. Como vocês não conseguem gerir o tempo, vocês não conseguem se classificar bem como bons, como alta probabilidade de acerto por habilidade, não por casualidade, e vocês acabam não tendo tempo para terminar a prova de matemática toda e acabam chutando as últimas questões. No momento em que você não consegue gerir bem o tempo, não consegue acertar você não consegue fazer as questões que era para ser feito, você acaba sendo classificado em um grupo que não era para ser classificado, você acaba perdendo nos itens, não na facilidade, não na dificuldade, mas vocês acabam perdendo na probabilidade de acerto casual e na diferenciabilidade. E aí eu tenho que dizer a vocês precisam de estratégias. Ou vocês adotam estratégia, ou vocês vão, ou vocês têm olha a conversa de Fernando aqui voltando. Ou vocês têm a estratégia para lutar o jiu-jitsu. Por mais que você não saiba tudo, mas o que você sabe com estratégia, ou você faz isso para você ter resultados, potencializar os resultados, aumentar a sua nota, ou infelizmente você vai continuar insistindo nos mesmos resultados. Cara, eu escutei a frase de um cara que eu fiquei, meu irmão, velho, como é que a gente não pensa nisso? As pessoas insistem nas mesmas coisas e querem obter resultados diferentes. Como é que você fica insistindo em estudar, em fazer as coisas do mesmo jeito e quer que as coisas tragam um resultado? Não. Não adianta você... Ó, já botou o pensador aí, Einstein. Não adianta você ficar o tempo todo repetindo o que todo mundo faz. Quando eu digo que todo mundo faz, estou estudando matemática pelo livro de fulano, de cicrano. Ou se você fizer o que todo mundo faz, você vai obter o resultado de todo mundo, certo? Você precisa fazer um negócio diferente. Ou você faz um negócio diferente, ou você estuda de uma maneira diferente, ou você estuda focado, com material focado no Enem, com aulas focadas no Enem, com um professor que sabe o que é Enem, sabe o que é TRI, sabe como a prova é construída, ou você, infelizmente, vai ter o mesmo resultado de todo mundo, tá certo? Porque não me indica que um professor que nunca fez um Enem completo tem como treinar um aluno para fazer o Enem, porque não tem, não. O cara tem que ser completo, tá certo? Vamos lá. Professor, diga uma estratégia boa. A melhor forma de desenvolver uma estratégia fazendo questões é resolvendo as provas. Tipo as questões de cada assunto, tudo misturado igual nas provas. Olha só. Primeira coisa. Você precisa treinar primeiro em um assunto só para depois misturar. Não adianta ficar fazendo tudo misturado que você perde o foco, não. Tem que ter foco, tem que ter estratégia. Uma coisa de cada vez. Não adianta eu querer aplicar a chave de braço, o arm lock, ou a americana sem ter derrubado, sem ter passado a guarda. Tudo tem uma sequência. Não adianta você ficar, né, misturando tudo e achando que está tudo certo misturado, não. Não, tem um negócio, tem que ser organizado. Eu proponho uma coisa chamada Amores 5R. O que é Amores 5R? Lucas, eu não concordo com essa afirmação que você fez aí, viu? Tem gente que, os aprovados de medicina, que diz que é melhor só resolver as questões do Enem. Eu não concordo. Peraí que eu respondo a tua pergunta. Isso, Lucas. Peraí que eu comento aí a tua coisa. Eu proponho para os meus alunos uma estratégia chamada Amores 5R. Bom, quem quiser dar uma olhadinha nessa Amores 5R, eu coloquei ela num site, certo? matematicacomanderson.com.br. Eu vou colocar aqui, ó, matematicacomanderson.com.br. Eu explico um pouquinho dessa estratégia, como é que funciona essa Amores 5R. Deixa eu botar aqui, matematicacomanderson.com.br. Assim que terminar aqui a nossa conversa, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vocês vão perceber. Bom, o que é o Amores 5R? A significa assistir a aula. Então, o primeiro passo é você assistir a aula. M de material. O segundo passo é ter um material de qualidade, um material focado no Enem. Nem é qualquer material, não. É você ir para o material, ler esse material, pegar, depois que assistir a aula, corre para o material, vai para o material. De observar como se resolve aquelas questões que você está trabalhando da maneira mais rápida, da maneira mais concisa, com a estratégia mais específica possível. A, assistir a aula. M, de material. O, de observar as questões. E, de elaborar um resumo. Desculpa, A-M-O-R. R, de resolver as questões. Eu só posso resolver depois que eu tenho observado as pessoas resolvendo algumas questões. Imagina, você vai sair, mas você não sabe o caminho que você vai prosseguir. Se você vai sair e você não sabe o caminho, vamos viajar, bora, vamos para onde? Vamos para Maceió. Bora, qual é o caminho? Sei não. Como é que tu vai chegar em Maceió se tu não sabe o caminho?
Pelo menos você tem que botar no Google Maps. Você tem que ver o caminho. Alguém já percorreu esse caminho e mostra como é esse caminho para que você percorra esse caminho. Então, A de assistir a aula, M do material, O de observar como se resolvem algumas questões, R de resolver você mesmo as questões, depois de observar alguém resolvendo. E de elaborar um resumo. Muita gente já preparou uma cola para a prova. E percebeu que quando preparou a cola para a prova, viu que a cola não serviu de nada. Meu irmão, preparei uma cola para a prova, não serviu de nada, meu irmão, não caiu nada. Da cola que eu fiz, não tinha nada na prova. Porque fez o resumo na hora errada. O resumo só se faz depois que você resolve as questões. Porque quando você resolve as questões, você sabe o que tem caído no Enem. Como você sabe o que tem caído, você prepara o seu resumo focado no que tem caído, e não de tudo. Então, depois que você resolve as questões, é que você elabora um resumo. E depois que você elabora o resumo, que é o E, você tem o S. E o S vem de sociabilizar o conhecimento. Você vai passar para alguém aquilo que você resumiu. Você vai conversar com alguém, mostrar para alguém aquilo que você fez. Para que você mostre, sociabilize o que você fez e veja o que a pessoa fez. Essa sociabilização aumenta e potencializa o teu aprendizado. E, finalmente, amor e 5R, fazer 5 revisões. Você vai ficar fazendo ciclos de revisões baseado no que você estudou. Então, depois, se vocês puderem dar uma olhadinha nesse site, eu expliquei bem direitinho. Tem vídeo também no meu canal do YouTube, no Anderson Gleiros Matemática, explicando essa técnica. E, por exemplo, a minha plataforma é totalmente baseada exatamente no Amor e 5R. A minha plataforma, dentro da plataforma, a gente mostra bem direitinho, né, todos os assuntos, e você pode seguir exatamente essa linha do Amor e 5R. Então, a ideia, a estratégia é essa, estratégia de estudo. Depois que você... Laiane está comentando aqui, melhor plataforma. Valeu, Laiane. Obrigado, Laiane. Lucas comentou aqui, as horas da plataforma são muito boas mesmo. Valeu, Potência. Obrigado aí, obrigado. O método é show mesmo. Valeu, Raíssa. Então, professor, sobre a distribuição de tempo de estudo para cada assunto, qual a melhor estratégia para quem trabalha? Vanessa, é o seguinte. Eita, que hoje está saindo dica com força. Vamos lá. Tá bom, já tá bom. Tem dica demais aí para vocês. Olha só. Essa dica é infalível. Eu falo sobre a técnica dos 3 Is. Tem isso no meu Instagram também. Técnica dos 3 Is. Como é que funciona? Primeiro você vai ter que ver a incidência daquele assunto. Ei, aquele assunto cai ou não cai no Enem? Ele é incidente ou não é incidente no Enem? Depois você vai ver a importância. Ele é importante ou não é importante para o Enem? E depois você vai ver a intimidade que você tem com aquele assunto no Enem. Importância, incidência e intimidade. Por exemplo, vou pegar um conteúdo aqui. Logaritmo. Logaritmo é importante para o Enem? Sim. Logaritmo é incidente no Enem? Cai muito no Enem? Não. Cai uma questão. Quando cai? Logaritmo. Você tem intimidade ou não? Rapaz, tem um não. Detesto logaritmo. Sem nada logaritmo. Então, ó. Baseado nessas 3 características, você vai atribuir uma pontuação. Por exemplo, você chega aqui. Importante para o Enem. Muito importante, 3. Pouco importante, mais ou menos importante, 2. Pouco importante, 1. Não é importante de jeito nenhum, 0. Aí, um incidente. Cai muito no Enem, 3. Cai mais ou menos no Enem, 2. Não cai pouco no Enem, 1. Não cai nada, 0. Tenho muita intimidade, 0. Tenho mais ou menos intimidade, assim, tem pouquinha intimidade, 1. Tenho uma intimidade legal, 2. Tenho muita intimidade, 3. E você vai atribuir essa pontuação. Aí você vai colocar essa pontuação que vai de 0 a 9. Quanto maior for a pontuação, mais tempo você precisa trabalhar com isso no Enem. De que maneira eu faço isso com os meus alunos? Vocês devem perceber. A análise combinatória tem 120 questões no meu material, tá certo? Já logaritmo tem 30 questões. Por quê, professor? Por quê? Porque análise combinatória é muito mais incidente, é muito mais importante do que logaritmo. Então, como ela pontua mais, eu coloco mais questões, vocês vão passar mais tempo trabalhando isso do que trabalhando logaritmo. Vocês vão perceber que função de primeiro grau tem lá 40 questões, 80 questões, por exemplo. Mas, por exemplo, aquela parte de trigonometria de arco, não sei de quê, tem 20 questões. Por que tem 20? Porque cai muito menos do que isso aí. Então, eu já doso para você a incidência e a importância. Meu material já é preparado baseado na incidência e na importância. Agora, a intimidade, quem tem que dosar é você. Então, se você tem muita intimidade, passa menos tempo estudando. Se tem pouca intimidade, passa mais tempo estudando. Mas não é só intimidade, é importância e incidência, tá certo? Professor, quais são os assuntos que mais pontuam no Enem? Eu falei aqui, não foi? Regra 3, razão, proporção, análise combinatória, estatística, né? A gente conversou isso aí, não foi? Cara, é o seguinte, então,
basicamente, né, o que é que vocês precisam entender para que vocês pontuem bem no Enem? Vocês têm que estudar direito, montar uma estratégia de resolução da prova, economizar tempo fazendo, sendo objetivo, sabendo o que você vai fazer. Ninguém economiza tempo na louca, não. Só se economiza tempo quando você tem uma estratégia traçada. Quando você traça a sua estratégia, você consegue chegar mais rápido. Quando você aplica o amor em 5R, como eu estou falando para vocês, vocês conseguem chegar mais rápido no resultado. Você consegue chegar mais rápido no que você quer. Então, galera, realmente eu digo a vocês, vocês precisam de uma ajuda de vocês. Vocês precisam realmente, né, centrar os esforços de vocês e não estudar. Eu vou finalizar essa nossa conversa com uma historiazinha aqui. Tinha dois caras, um senhorzinho e um cara jovem. E eles foram para uma competição, tá certo? Exato, Raíssa. Raíssa, cronometrar as questões é essencial para que você possa aplicar as estratégias. Quem faz o meu curso presencial, o curso online, deve perceber que eu sempre estou utilizando dobrar meia, que são técnicas que você acelera o processo de resolução. Dobrar meia, a gente às vezes pega divisão por 5, multiplicar por 11. Sempre tem coisinhas assim, como tirar raiz quadrada, porque a gente consegue acelerar esse processo e a gente tem que fazer aquela questão em menos de 2 minutos e meio. Então, cronometrar é muito importante. Mas como eu estava dizendo a vocês precisam, né, desenvolver essas estratégias. E eu vou contar aqui uma historinha para vocês entenderem aqui como é que é a ideia disso. Olha só. Um senhorzinho e um jovem foram para uma competição. Essa competição era quem derrubava mais árvores. Foi dado o mesmo machado ao senhorzinho, foi dado o mesmo machado ao jovem. E já, disse que o jovem, na hora que foi já, ele já correu para a árvore e pensou, tá, 10 machadadas, puf, caiu uma árvore, 10 machadadas, puf, caiu uma árvore, 10 machadadas, puf, caiu uma árvore. E de repente, ele percebeu que o senhorzinho, ele não estava batendo com o machado na árvore, ele estava com o machado em cima de uma pedra, passando o machado, passando o machado, passando o machado, passando o machado, e aí ele disse, olha, que danado eu tô fazendo aqui, batendo? Não, vamos embora, pá. E quando o senhorzinho foi bater na árvore, o senhorzinho dava 3 machadadas, por a árvorezinha caía. 3 machadadas, por a árvorezinha caía. 3 machadadas, por a árvorezinha caía. Por quê? Porque o senhorzinho estava amolando o machado. Então a gente acha que estudar 10 horas por dia, 7 dias por semana, os 30 dias do mês, sem parar, sem descanso, eu vou produzir, eu vou estudar, resolver 200 questões, não sei o quê. Às vezes, essa ânsia, essa agonia, não faz com que você consiga chegar no seu objetivo, porque você está fazendo errado. Você precisa amolar o machado. Quando eu digo amolar o machado, eu estou dizendo o seguinte, não é quantidade, é qualidade. Se a lâmina do machado não estiver bem afiada, se o material que você estuda não está bem produzido, se a aula que você assiste não está bem produzida, se o que você está fazendo não está bem produzido, você, infelizmente, vai colocar muito esforço e não vai conseguir derrubar a quantidade de árvores que você precisa derrubar no Enem. Você precisa de um material adequado, de uma aula adequada, de questões adequadas, numa sequência didática, numa ordem certa, e só assim, amolando o machado, é que você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, derrubar as 45 questões de matemática no Enem, tá certo? Então, sinceramente, o que é que eu digo a vocês? Montem a estratégia correta. Entendam o que é ATRI e montem a estratégia correta. E se vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Eu recebi algumas mensagens hoje no privado, recebi no Instagram, recebi essa semana sobre TRI, sobre curso e tudo mais, e eu decidi, né, presentear algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live. Nesse dia, a gente está tendo aula todo dia, né? E algumas pessoas aqui não são meus alunos. Algumas pessoas aqui acabaram assistindo minhas aulas esses últimos dias, porque um aluno passou um link, porque Cicrano passou o link que você está aqui e tudo mais. E eu decidi compartilhar isso com vocês. E eu sei que a gente está vendo um momento complicado de quarentena, eu sei que a gente está em casa, eu sei que vários cursinhos tiveram aulas paradas, aulas, né, vamos dizer assim, travadas aí, e acabou que todo mundo veio para online, mas assim, a maioria das pessoas não tinham experiência com online, e tá aquela bagunça e tudo mais, e eu decidi presentear essas pessoas que estão precisando de ajuda, e a gente decidiu disponibilizar um cupom para quem não é meu aluno, tá certo?
esse cupom já está ativo. O nome desse cupom, não foi eu que fiz esse cupom, pelo amor de Deus, eu não fiz esse cupom, fui contra o cupom, mandei mensagem pro povo, não aceito, não dá certo. Mas o povo quis porque quis fazer esse cupom de desconto. E eu vou divulgar aqui para vocês, e quem é meu aluno, aproveita e divulga para a galera. Quem não é meu aluno, aproveita e usa o cupom. O cupom de desconto para o curso online, para o intensivo online, que o pessoal disponibilizou, foi assim, ó, Anderson, top. Não gostei, não gostei, não gostei. Mas aí, sabe o que foi que a equipe disse? É bom que o povo já sabe, já fica acostumado, vai para Anderson top o quê? Eu não gostei não, detestei esse cupom, eu detesto essas coisas. Então, os caras botaram e pronto, aí ficou Anderson top. Então, me lasquei, ficou Anderson top. E esse cupom Anderson top, ele pode ser utilizado, tá certo? Para participar do nosso curso online, tá certo? E esse cupom, não foi eu não, Rama, deixa de ser chata, Rama, foi eu não foi eu não. E esse cupom, né, e esse cupom Anderson Top, ele dá direito a 50% de desconto no curso intensivo online, tá certo? No online, tá certo? Então, se você está precisando de uma ajuda, quer ter estratégia, quer ver o que você precisa estudar, como você precisa estudar, quer ter acesso a materiais importantes, materiais que prestam, vamos dizer assim, materiais organizados com o que o Enem precisa, então, fique à vontade, meta bronca, estou aqui para te ajudar. Então, como é que eu faço, professor, para chegar lá? Então, você digita www.matemática.com.br, tá certo? E nesse site vai estar lá o que a gente conversou sobre o Amor e 5R, um videozinho explicando, tá certo? E, além disso aí, você digita quando você bota lá, quero passar no Enem. Quando você clicar lá em quero passar, né, uma tela, que eu vou tentar aqui mostrar para vocês essa tela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês essa tela. Acho que eu não consigo, não. Mas eu vou tentar aqui. Eu vou tentar aqui mostrar essa tela para vocês. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês. Não consigo, não. Então, deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui. Então, vocês vão chegar naquela tela, e na tela que vocês vão chegar aí, vocês vão clicar em aplicar um cupom. Aí, nessa parte de aplicar o cupom, vocês digitam Anderson Top, e aí vocês vão ter 50% de desconto, tá certo? No meu curso online, tá certo, pessoal? No curso online. Beleza. Aí tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver qual foi a pergunta. O curso, quando compra com a gente, vai ter sempre o login. É o seguinte, para o intensivo, pessoal, para o intensivo, o login só é válido até dezembro. Então, você tem aí pouco mais de 20 semanas para ter acesso, tá certo? Então, deixa eu tentar aqui mostrar para vocês. Certo? Tentar aqui mostrar para vocês. Bom, pessoal, então, basicamente, pessoal, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que eu estou aqui à disposição, se vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto, consegui, beleza. Ó, galerinha, vejam o seguinte, aqui embaixo, nessa região aqui, que eu vou circular de vermelho agora, olha só, nessa região aqui de vermelho, tem uma parte, ó, possui um cupom, eu botei em amarelo, mas era para ser vermelho. Tem aqui, ó, possui um cupom. Aí aqui você vai digitar Anderson Top, tá certo? Aplicar Anderson Top. Aí o preço atual é R$ 397 à vista. E aí quando você aplicar esse cupom, à vista você consegue 50% desse valor e a prazo pode ser dividido em até 12 vezes. E se dividido em 12 vezes, né, você tem o acréscimo da maquineta lá do sistema, mas, né, para quem preferir dividir em 12 vezes, fica à vontade aí. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida aí, pessoal? Olha aí, Jackson colocou, né? É verdade, menos de R$ 20 por mês. Vocês têm alguma dúvida aí? Ficou alguma dúvida dessa nossa conversa, né? Para, senão ele aumenta. Bom e barato
Bom, lá, pessoal, na plataforma, cara, tem todas as questões resolvidas em vídeo, do módulo inteiro. Todas as questões resolvidas em vídeo. Todas as aulas já gravadas para vocês acessarem o que vocês quiserem, ao tempo que vocês quiserem. Tem tudo que você precisar, todo o material, tudo que você imaginar. Olha só, Dani tá comentando aqui, né, ó. Bom e barato, gente. Eita, dois pastéis, morri. Eu indico para todo mundo que conhece, porque é sem dúvida melhor, é mais completa para formato. Obrigado, Dani, obrigado. Jackson, até quando. Rapaz, ó, o cupom só vale para os 50 primeiros. Então, se você estiver entre os 50 primeiros, aí sim, nós, pela experiência que a gente tem aqui, normalmente esse cupom ele só consegue durar aí uns 5 dias no máximo, porque como só é no máximo 50 pessoas, então os 50 aí normalmente é rápido, sabe? Rapidinho acaba esse cupom. Então os 50 primeiros, certo? Tem 43 aqui, tá suave, né? Os 50 primeiros conseguem aí, tá certo? Normalmente os 50 primeiros. Beleza, pessoal? Então, assim, alguma dúvida de vocês aí? Vocês querem perguntar alguma coisa, né? Olha, eu já comprei porque me indicaram uma amiga minha que já foi aluna dele e hoje faz medicina. Valeu, Lucas, obrigado, Potência, obrigado, meu irmão, obrigado, cara. Cara, é o seguinte, então, assim, eu tenho certeza, né, que se vocês focarem o estudo, vocês conseguem chegar lá de boa. Ele fez uma pergunta aqui. Qual seria a estratégia resolvendo as 4 áreas do Enem? Eli, deixa eu te ser sincero, eu não gosto muito de falar dessas coisas não, sabe, Eli? Porque as pessoas às vezes não compreendem bem. Mas assim, eu gostaria que vocês entendessem bem, para não dizer que eu estou, entre aspas, me amostrando, certo? Mas ali, eu fui aprovado em medicina várias vezes, certo? Hoje, não sei se você sabe, eu não gosto muito de falar isso, mas hoje eu curso medicina, estou no internato de medicina, me formo ano que vem, né? Começou o amostramento. Eu termino medicina ano que vem e eu passei várias vezes. E qual foi a estratégia que eu tive para passar várias vezes em medicina? A estratégia que eu utilizei foi focar mais em 2 áreas. Quais? Matemática e redação. Matemática é natural, eu sou professor de matemática, então é uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre tive habilidade. Mas redação não. Redação eu nunca tive habilidade. Então, matemática e redação foram as áreas que eu mais foquei. Na verdade, se eu disser a vocês, se eu quantificar aqui a porcentagem, eu acho que 80% dos meus resultados foram em matemática e redação. Então, de todas as vezes que eu passei em medicina, eu pontuei próximo de 900 em redação, 900, 920, 940 em redação, e em matemática sempre beirando a pontuação máxima. Eu, de vez em quando, erro uma questão, né? Então, ou acerto 44, ou acerto 45. Esse ano agora, eu acertei as 45, né? Consegui, graças a Deus, consegui a pontuação máxima. O que não é importante, isso aí não vem ao caso. O negócio de pontuação máxima, isso é besteira. Não vem ao caso, não. Mas eu acho assim, sabe, que se você realmente focar em matemática e em redação, a sua nota aumenta muito. Por quê? É você centrar os seus esforços no que realmente vale a pena, certo? Então, Eli, qual seria a estratégia para potencializar a sua nota para que você possa passar em medicina? Matemática e redação, tá certo? Então, matemática e redação, com certeza, é onde você precisa focar. Produzir redação diariamente, estudar matemática diariamente. Realmente, essa é uma estratégia, né? Professor, você entrou pelo Enem? Sim, ali. Eu passei em várias universidades, tá certo, ali? Públicas, né? Inclusive passei, tive nota para passar na USP, né? Fiz no tempo 799,7 pontos de média, e lá na USP você só passa se tiver pelo menos 700 em cada área, e eu consegui, passei em 7º lugar na USP também. Então, passei em várias universidades públicas, né? E entrei pela nota do Enem, certo? Passei em Pernambuco, foi também, Marina não deixou ir, passei em Pernambuco. Mas, assim, isso não vem ao caso, não. Isso não vem ao caso. O que interessa aqui é focar em redação, focar em matemática. Às vezes eu comento isso, que é para vocês entenderem que eu já passei por esse caminho e eu sei o que eu estou dizendo. Então, foque em matemática, foque em redação e, com certeza, você pode ter Eu não estou dizendo que você não tem que focar nas outras, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar as outras, não. Tem que dizer o seguinte, estude mais matemática e redação, que você, com certeza, vai potencializar a sua nota. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui está perguntando SISU, FIES e ProUni. Olha,
algumas mudanças aconteceram no FIES, e a partir de agora, o FIES tem uma nota específica para você entrar, certo? Não é mais como antigamente. Tem uma nota mínima agora no FIES. Tem um negócio. É bem interessante essa mudança. Então, FIES, existe uma renda específica para isso. ProUni, existe uma renda específica para isso. ProUni, você precisa ganhar menos, se eu não me engano, é um salário mínimo e meio por membro da família. Então, se você tem um salário mínimo e meio, abaixo disso, de um salário mínimo e meio para baixo por membro da família, e ter estudado em escola pública nos 3 anos do ensino médio, ou ter tido bolsa, ou teve bolsa nos 3 anos, bolsa de 100% nos 3 anos do ensino médio, aí você tem direito ao ProUni. Então, é renda e ser de escola pública. FIES, você precisa não ser formado. Se você não for formado e atingir aquela nota específica e ter uma renda específica, você pode também tentar uma vaga. E SISU é o sistema de regulação das vagas do Brasil inteiro, né? Então, basicamente é isso aí. Então, galera, FIES tem 100% ainda? Praticamente não, viu? Praticamente não, certo? Porque o FIES, na verdade, ele depende da sua renda. Então, depende de quanto você ganha. A porcentagem depende de quanto você ganha. Mas eu não conheço ninguém que nesses últimos 2, 3 anos tenha pego 100%. Já vi 95%, já vi 94%, mas 100% eu ainda não vi, viu? Alice, que mais, professor? Estou feliz pelo senhor. Não sabia que estava terminando medicina. Coisa boa. Tenho certeza que será excelente médico, como é um outro professor. Ô, Alice, muito obrigado, Alice. Muito obrigado pelo carinho, Alice. Muito obrigado. Como se faz revisão de maneira eficiente? Gabriel, eu gosto de fazer revisão assim, ó, Gabriel. Eu separo 5 questões de um conteúdo, né, e eu repito, tipo assim, hoje eu vou estudar conjuntos, é o primeiro conteúdo de matemática, estudei conjuntos, beleza. Amanhã eu vou estudar razão e proporção. Então, antes de começar a razão e proporção, eu resolvo 5 questões de conjuntos. Aí, semana que vem, na outra semana eu vou estudar a regra 3. Então, antes de começar a regra 3, eu faço 5 questões de razão e proporção e 5 de conjuntos. Aí depois vem porcentagem. Antes de começar a porcentagem, eu resolvo 5 questões de regra 3, resolvo 5 de razão e proporção e 5 de conjuntos, até que eu acumule 9 assuntos. Por quê? 9 assuntos de 5 questões dão 45 questões, e 45 questões é o tamanho de um simulado para o Enem. E eu acelero esse processo. Então, parte do meu estudo é fazendo isso. Eu faço questões, ciclos de revisões, assim como também eu pego os resumos que eu elaborei no Amor e 5R e acabo revisando. Mapas mentais. Lá na plataforma, por exemplo, eu tenho mapas mentais para os assuntos que eu dou. Então, esses mapas mentais também servem de apoio para os estudos. Então, você pode fazer isso também, viu? Lucas está dizendo que conhece uma menina que tem 98% de desconto. Meu Deus do céu, que legal, velho. 98% é uma. O máximo que eu conheço é Arthur Brasil, parece que é 96%, se eu não me engano. Certo? As revisões são tão boas. Ô, Raíssa, que bom. E a gente tá aqui, né? Semana a semana, criando conteúdo para vocês aqui, dando aula, tá certo? Stephanie, é o seguinte, Stephanie. 5 questões de cada assunto e você sempre resolve questões dos assuntos anteriores. Por exemplo, na sequência da gente, primeiro vem conjuntos, depois razão e proporção, depois regra de 3, depois porcentagem. Aí eu faço assim, quando eu vou começar o assunto de porcentagem, eu resolvo 5 questões de regra de 3, 5 de razão e proporção e 5 de conjuntos. Então, sempre que eu vou começar um assunto, eu resolvo 5 questões dos assuntos anteriores, até no máximo 9 assuntos. Tá, calma, porque eu vou chegar no final do ano resolvendo de 500 assuntos atrás. Não, eu sempre pego os 9 últimos assuntos. Por quê? Porque 9 vezes 5 dá 45, que é o tamanho de uma prova do Enem, certo? Então, eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu pego 9 assuntos anteriores com 5 questões e eu treino também o tempo para o simulado. Então, eu sempre faço isso. Resolvo 5 questões em relação às questões dos assuntos anteriores, para poder fazer a revisão. E a revisão tem que ser rápida. Por exemplo, você assiste um filme. Aí o filme que você assiste tem 1h30, por exemplo. Uma revisão vai ser 1h30 de jeito nenhum. Se o filme é 1h30, basta o trailer do filme para você lembrar do filme todinho. Então, o trailer tem 1 minuto e meio. Então, 1 minuto e meio é suficiente para revisar 1h30. Então, se você estudou 4 horas numa semana sobre aquele conteúdo, 5 minutos de revisão, 4 minutos de revisão é o suficiente. Tem que ser uma revisão bem feita. Um mapa mental bem feito, alguma coisa bem feita que você vai ter naquele momento do Amor e 5R, onde você elabora o resumo. Beleza? Então, galerinha, foi muito bom estar aqui com vocês, tá certo? Foi muito bom conversar com vocês. Espero que vocês continuem aí o estudo de vocês. Amanhã a gente volta a conversar sobre análise combinatória, tá certo? O Lucas está dizendo, indique fazer pelo menos 3 redações por mês. Fiz isso bem,
Perfeito, perfeito, concordo. Pelo menos 3 redações por semana. Eu diria 3 por semana, não diria 3 por mês, não, eu diria 3 por semana. Eita. Quem revisa só escrevendo e demora, o que fazer? Sinceramente, você tem que se adequar ao estilo que você mais gosta. Eu não revisaria só escrevendo. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque você tem que procurar maneiras diferentes para que você potencialize a absorção. O seu cérebro, ele precisa de coisas diferentes. Não adianta só escrever, 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 escrever. O próprio módulo já está escrito. Se o próprio módulo já está escrito, então você tem que buscar uma maneira diferente de revisar. Por exemplo, um mapa mental. Por exemplo, um flashcard. Você bota a informação no flashcard e vai fazendo perguntas, tira perguntas, vai tentando responder. Então, basicamente, eu acho melhor você não fazer revisão, principalmente matemática, só escrevendo, tá certo? É bom você buscar uma outra maneira. De que maneira? Lembra daquela parte de sociabilizar o conhecimento? Então, sociabilize com alguém, pega o que alguém tem feito, peça a fulano, fulano, deixa eu ver teu resumo aí para eu ver. Dá uma olhadinha no resumo, tem uma ideia do que ele faz? Se é flashcard, se é mapa mental, o que danado ele está fazendo? Vê o que ele está fazendo para você tentar aí, né, ver qual a maneira. Mas só escrever não é legal não, tá certo? Gosto, Stephanie, eu gosto. Gosto de gravar áudio no WhatsApp, perfeito. Gosto de gravar áudio no WhatsApp e escuto depois. Adoro. Eu tenho grupos que eu faço isso. Eu tenho uns insights assim, eu gravo no WhatsApp, boto no WhatsApp e para a galera ver depois. Acho legal isso aí. Beleza, pessoal. Então, ó, foi muito bom estar com vocês. Muito bom. Boa noite para vocês. A gente se encontra amanhã para continuar o nosso assunto de análise combinatória. Mas foi muito importante parar a nossa conversa para conversar um pouquinho sobre TRI. Amanhã a gente conversa sobre, volta a nossa conversa sobre análise combinatória. Beleza? Então, valeu, galera. Boa noite para vocês. A gente se encontra amanhã, beleza? Amanhã a gente se encontra. Até mais, pessoal.